Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no back-office do seu projeto. Nesse vídeo, eu vou te dar um overview geral de todas as telas, ou as principais telas do Webflow, na quais a gente vai lidar no dia a dia, tá bom? Vamos aqui para o meu monitor. Tá compartilhando certinho. Quando você faz login no Webflow, você vai se deparar com uma tela muito próxima a essa. Mudando que tem algumas configurações a mais aqui nesse lado, tá? Porque aqui eu estou acessando a conta de um cliente, onde a gente tem informações limitadas, que é as informações que eu vejo. Eu vou aqui para o nosso workspace aqui do estúdio, vai ter mais projetos aqui, mas você vai estar vendo mais ou menos nesse formato, tá? Esse é o dashboard principal dos projetos Webflow. Qual é a próxima tela? A gente tem aqui todas as configurações referentes ao seu perfil como usuário dentro do Webflow. Então, aqui você vai acessar as configurações do seu perfil. Qual cartão está sendo usado para fazer a contratação dentro do Webflow, o time dentro da sua conta do Webflow que está trabalhando junto com você, aqui as formas de pagamentos, os aplicativos que estão conectados, os templates e assim por diante, tá? Esse eu não vou entrar muito porque aqui é uma área para quem trabalha diretamente com Webflow, tá bom? Aonde eu vou entrar, que é a próxima tela, é a tela de configurações, que é a parte de configurações do seu projeto, tá bom? São diversas telas ali dentro. Quando você entrar, você vai se deparar com essa tela, onde aqui na parte superior você tem um lugar onde você pode transferir o seu projeto, seja para um workspace diferente ou para alguma outra conta, tá bom? Aqui você pode excluir, que você não vai fazer, porque se ele excluir não tem como recuperar, tá bom? Aqui você pode duplicar ou dar um unpublish nele, que é tirar o site do ar de forma total, vai tirar de todos os domínios. Aqui você pode compartilhar com alguém esse projeto. Como que esse compartilhamento, ele nada mais é do que um link de leitura. Então, a pessoa que não tem conta no Webflow vai poder ver o projeto por dentro sem alterar nada, só visualizar, tá bom? Às vezes você manda isso para algum outro profissional para poder analisar algum problema que precisa de manutenção. Aqui a gente vai para o designer, para o editor, que vão ser os próximos tópicos, e aqui a gente pode publicar o projeto. Aqui a gente tem o domínio nativo do Webflow, que eles concedem quando você monta um projeto no plano free, e aqui quando a gente adicionar um plano customizado vão aparecer os domínios que a gente pré-setar aqui no Webflow, tá bom? Aqui a gente coloca o nome, define a pasta, o favicon, que é aquele íconezinho que fica na aba do navegador, e o webclip a gente faz a configuração aqui. Aqui a gente faz a configuração da localização do Webflow, então a gente define qual país que a gente está e qual idioma do nosso projeto. Aqui a gente pode colocar uma senha dentro desse projeto. Nesse daqui a gente pode colocar o projeto no showcases, né? Designers que querem demonstrar o seu trabalho, a Webflow cede um espaço para isso. E quando o site é do cliente, a gente está na conta de um cliente, a gente só configura aqui os créditos para o designer que foi o desenvolvedor do seu projeto, tá? Aqui a gente tem a tag de marca do Webflow, onde existem no código do projeto e também pode ficar uma bandeirolinha ali embaixo. Acho que aqui, ó, tá vendo? Uma igual essa daqui que tem nos próprios sites do Webflow. Então a gente deixa desmarcado, mas acaba deixando no HTML aqui. Nesse ponto a gente tem de fato um overview do projeto com o tamanho dele, a última publicação, qual template que ele utilizou e tudo mais. Aqui isso é um overview geral. E aqui a gente tem todo o histórico de atividades dentro do projeto. Esse histórico contempla o quê? Os pagamentos que a gente faz e as publicações que a gente faz, tá bom? Então você consegue visualizar quem publicou e quando publicou, tá bom? A próxima parte é a parte de acessos. Então, dentro do seu workspace, você consegue ter várias pessoas e, consequentemente, você vai ter vários sites. E aqui a gente consegue definir qual acesso tal usuário vai ter dentro do meu projeto. Aqui, como eu estou na minha conta, eu apareço aqui, então eu tenho um acesso de administrador, mas nós temos o acesso de editor, que é a pessoa que vai só editar os pontos de CMS, blog, essas coisas, e vai poder editar texto dentro das páginas e trocar imagens. E a gente tem. Desculpa, esse é o editor e esse é o designer. O designer é quem pode fazer tudo dentro do site, tá? Só não vai poder mexer nesses pontos de configurações. E aqui a gente tem só quem vai comentar e olhar o projeto. A gente tem uma área de comentários dentro do Webflow, que eu vou passar ali mais para frente e você pode dar acesso para essa pessoa por aqui, tá bom? Aqui a gente pode convidar pessoas de fora sem precisar pagar mais para o Webflow por isso, porque esses usuários aqui são pagos, tá? Então a gente precisa pagar uma conta para esse usuário.
Esse daqui já não. Quando você faz um plano CMS Webflow, você tem direito a colocar até 3 editores, que seriam a mesma coisa desse editor aqui, tá bom? Então, só que ele vai acessar uma tela mais simplificada, onde ele vai poder só editar o site. Então, se você tem um redator que vai precisar fazer as publicações jornalísticas do seu projeto, aí você pode conceder o acesso para ele por aqui. É só colocar o e-mail dele, ele vai receber um e-mail do Webflow para fazer uma conta bonitinho e tudo de forma gratuita, tá bom? Aqui na parte de Publish, a gente vai fazer as configurações de domínio do nosso projeto. Então, aqui o domínio que o Webflow nos dá de graça, tá? Que é o domínio.webflow.io. A gente tem aonde a gente faz a configuração do domínio customizado no Webflow. Eu vou sair aqui um pouco e vou no projeto do Studio Colab para vocês conseguirem visualizar. Deixa eu voltar aqui. Perfeito. Aqui, ó, no projeto do Studio Colab, que tem um plano, né? A gente vai conseguir visualizar melhor. A gente faz a adição do domínio customizado clicando aqui. Então, no próprio Webflow, a gente pode comprar um domínio por aqui ou a gente pode adicionar ele de forma manual, tá? Então, assim que a gente adiciona, ele vai nos dar alguns apontamentos. Senhor. Ele vai nos dar alguns apontadores que a gente vai instalar eles direto no DNS do nosso domínio. Então, varia isso muito de plataforma para plataforma, como você faz isso. Mas não tem muito segredo, não. O Webflow dá um tutorialzinho bem bacana aqui de como é feito isso, tá? Vamos aqui. A próxima tela são a tela de planos, tá bom? Então, ele próprio vai indicar qual é o melhor plano para o seu projeto a partir do semestre. Se você tem um blog no seu site, ele já não vai deixar você contratar os anteriores, só do semestre para frente, tá bom? Então, clicou aqui, ele vai pedir para você setar o método de pagamento, escolher se quer anual ou mensal, e aí seu site já vai estar com plano de hospedagem. É só colocar o domínio que vai estar tudo funcionando. Colocou o domínio, colocou os apontadores, o Webflow vai te dar um checkzinho lá que está funcionando o domínio. Aí você vem aqui e faz a publicação. Vai estar tudo funcionando. Ahn, Próximo ponto, a parte de SEO. Vamos voltar lá para o do Colab que vai ser melhor. Parte de SEO a gente sabe que é muito importante para a indexação do nosso site dentro do Google, dentro das ferramentas de busca. Então, o Webflow te dá algumas ferramentas nativas para você conseguir melhorar isso. Óbvio, o SEO do nosso site tem que estar tudo sempre muito bem feito aqui, mas ele precisa também estar muito bem otimizado dentro do projeto, que é um dos pontos que a gente já faz no desenvolvimento, mas tem outras coisas que só um profissional da área consegue fazer, tá? Então, aqui a gente habilita. Que eu quero indexar no Google o domínio do Webflow, ou não quero. Aqui a gente tem o Robots, que é uma parte um pouco mais técnica disso. Como eu disse, são para esses profissionais. E aqui a gente tem o sitemap, que é muito importante. A gente pode colocar na mão isso e fazer do nosso jeito, ou a gente pode deixar o Webflow fazer de forma automática. Eu sempre deixo de forma automática, porque o Webflow tem umas otimizações muito legais. E conforme os mecanismos de busca se atualizam, o Webflow também se atualiza, tá bom? E isso serve muito para a gente falar para o Google, por exemplo, falar, ó, esse é meu site, a estrutura dele é essa daqui. Tá bom? E quando você fala isso para ele, ele entende que você é um site confiável, que você está mostrando tudo para ele, tá? Aqui a gente coloca o Google a verificação do Google, que é o Search Console. Você pode colocar o seu ID aqui, e aqui você coloca a URL canônica, que é a URL que você quer que o Google mostre para os seus usuários. Por exemplo, você tem diversos domínios, mas você quer que o Google mostre sempre o domínio principal. Aí você coloca aqui, tá? Na próxima aba, vamos voltar aqui para o Oscar. Na próxima aba, a gente tem a área de formulários do Webflow. O Webflow, a gente pode ter diversos formulários dentro dele, mas ele vai mandar tudo para o mesmo lugar, tá? É, Como isso? A gente coloca aqui o nome que a gente quer para ele, template aqui. A gente quer para onde você quer que o Webflow mande os preenchimentos de formulário do seu site. Eu falei, eu quero que você mande para esse e-mail aqui. Qual o assunto do e-mail? Eu quero que você me fale que eu tenho um novo contato, né? Novo contato do formulário, aí eu coloco o nome do formulário e aqui eu falo o site que está recebendo esse contato, porque às vezes eu posso ter mais de um site. Com isso, eu consigo montar filtros dentro do meu e-mail para mandar para diversas caixas diferentes.
Óbvio, isso se a gente não tiver nenhuma integração externa dentro do Webflow, tá? Que dá para a gente fazer isso também. Aqui a gente faz as configurações de resposta dentro do nosso e-mail. Aqui a gente configura a chave do reCAPTCHA. Quando a gente tem algum malware que foi indexado ao nosso site, a gente passa a receber muitos e-mails de spam dentro dos nossos formulários. A gente acaba instalando, tem aqui, ó, no meu tem isso, que eu acabei, como o site é um pouco antigo, eu acabei caindo nessa malha. A gente coloca aqui a nossa chave e instala ela dentro do Webflow. É gratuito, é uma ferramenta do Google, é muito simples de instalar, mas precisa que você comunique aqui, caso queira instalar isso, porque precisa adicionar o widget do reCAPTCHA dentro de cada formulário do seu site. E isso afeta no design, tá bom? E a gente precisa fazer alguns ajustes lá dentro para que isso funcione perfeito, tá? Aqui o mapa dos formulários, óbvio, só para plano Enterprise, para fazer algumas integrações. Aqui, caso que a gente queira esconder o formulário de determinados usuários, filtro de spam nativo do Webflow funciona, porém não mútil. E aqui o Webflow dá para gente todos os dados imputados dentro de cada formulário. Então, nesse projeto de exemplo, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, se eu não me engano, são 6 formulários. Então, eu tenho o formulário de vagas, eu tenho o formulário do header, que é só um e-mail, eu tenho o formulário do footer, que também é só um e-mail, para fazer captura para mim, para as possíveis eh, para os e-mails marketing. Tem o do e-book, tem o da página de vendas e da página institucional, tá? Então ele vai me dar tudo separadinho e eu posso baixar um CSV de cada um deles para fazer o tratamento do meu lead da forma que eu bem entender. Aqui é a parte de galerias do Webflow. O Webflow disponibiliza algumas galerias, está em beta ainda, mas você pode instalar no teu site para fazer uma ampliação. Aqui a gente vai configurar as fontes do seu projeto. Então aqui nesse projeto eu estou utilizando fontes do, do Google Fonts, que são fontes gratuitas. Então eu entro aqui e puxo direto do Google Fonts e instalo no meu projeto, para que tudo funcione perfeito, tá bom? E aqui na agência a gente utiliza dentro do Adobe Fonts para licenciar algumas fontes que a gente não tem de forma gratuita dentro do Google. Então a gente paga uma licença para ela, um royalties, sobre o uso daquela fonte. Eh, e aqui a gente escolhe qual fonte vem para esse projeto, tá? Na próxima aba, a gente tem. Vamos lá. A gente tem os backups. Então, aconteceu qualquer problema dentro do seu site, a gente tem uma área de backups automáticos do Webflow que você pode visualizar aqui. E se ele tiver tudo do jeito que você quer, sem o problema que foi identificado, é só você restaurar ele aqui que ele volta para o jeito que estava, tá bom? Quando você faz isso, ele automaticamente cria um novo backup desse momento. Então, restaurei ele, mas não ainda quero voltar para o anterior. Ele vai estar aqui, tá bom? Aqui, de novo, apps e integrações. Aqui a gente tem a área para instalar o Google Analytics, Google Optimize, o Google Maps, se for o caso, o Pixel do Facebook, tá? E mais algumas outras ferramentas nativas do Webflow. E aqui, caso você queira conectar, o teu site com alguma API. Um exemplo, você tem um RP da sua empresa, você quer fazer algum tipo de conexão direta com o seu site para que isso funcione. Um exemplo, você tem alguns produtos que você quer demonstrar numa vitrine dentro do seu projeto, você tem como fazer isso via API. É bem mais técnico, mais complexo, não é fácil de fazer e nem simples, mas funciona. Já teve projetos que foram feitos com isso e funcionaram super bem, tá? E aqui nessa área. Quando você vai instalar um código de monitoramento, um Tag Manager, por exemplo, e ele fala, está no código no head do seu site, não da sua página. Aí você vai vir aqui nessa área, no Custom Code, e vai instalar aqui no head, tá? Ou no footer, tá bom? Então é aqui nessa área que você faz isso. Vai disponibilizar aqui para você salvar, você salva, publica e vai lá na ferramenta para ver se está tudo funcionando bonitinho. Beleza? Agora a gente vai para a tela do designer. Esse vídeo está ficando um pouco longo, né? Mas vai ser bem bacana, porque vai dar para ver tudo num geralzão.
nessa página é onde eu boto de fato a mão na massa, onde eu trabalho, tá bom? Então aqui no seu canto direito, a gente tem todas. Vamos clicar aqui para vocês verem. A gente tem todas as ferramentas para usar dentro do uma div. É a edição de texto, edição de espaçamento, onde eu construo de fato. Logo em seguida, eu tenho a aba configurações, para alguns casos. Por exemplo, aqui no formulário, eu tenho as configurações desse formulário, tá? Eu tenho aqui as interaction. Deixa eu mostrar para vocês como ela funciona melhor. Vamos ver onde eu tenho, ó. As interaction, quando a gente quer ver uma. Ah, é porque nesse daqui eu não tenho nenhum lugar, infelizmente. Vamos ver. Isso, né? Se eu acho que eu tenho. Bom, não tem. Aqui a gente vai ter as animações do projeto. Então, todas essas animações de quando a gente abre o projeto, que vão se encontrar dentro do projeto de vocês, a gente faz por aqui, tá bom? É nessa aba, ela é bem importante, tá? Nessa lateral esquerda, a gente tem todas as abas do Webflow que nos dão algumas features. Então, aqui eu tenho as páginas. Tudo aqui, eu tenho todas as páginas dos meus projetos. Nessa primeira aba, eu tenho as páginas estáticas do projeto. Geralmente, a gente manda a página uma pasta com as páginas de single pages, que eu chamo, que são essas páginas de CMS. E eu mando elas cruas aqui, de forma estática, para caso você tenha algum problema aqui, você tenha um backup, tá bom? E aí o seu back-office fica guardadinho aqui nessa pasta, tá? Ah, logo em seguida, eu tenho a parte de estrutura, onde eu consigo visualizar toda a estrutura do seu projeto, tudo que foi criado, a gente visualiza por aqui. Esses em verde são os componentes do seu projeto. O que que eles são? Por exemplo, aqui nesse projeto eu tenho um banner que ele vai se repetir em todo o site. Ele vai existir em diversas páginas, mas ele sempre vai ser o mesmo. E quando eu ajustar ele, ele vai continuar sendo igual. Então eu crio um componente onde ele vai se repetir por todo o nosso projeto, tá? Logo em seguida, eu tenho a aba desses componentes, onde eu tenho uma lista com eles todos aqui. Eu tenho a aba variáveis, que é do Webflow, onde eu seto as cores, fonte, para eu ter uma constância e uma. Como posso falar? Onde eu mantenho a uniformidade do seu site, para ele ficar igualzinho e manter a constância e o padrão de qualidade da sua marca dentro do teu site. Aqui eu tenho as imagens. Dentro das imagens eu posso ampliar, né, por aqui, como vocês viram. Eu clico aqui, eu amplio. E aqui dentro eu consigo setar algumas configurações de SEO também. Clicando aqui na engrenagem, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Clicando na engrenagem, vai abrir essa abinha para vocês. Você pode colocar essa imagem como decorativa, caso ela não tenha nenhuma informação dentro dela, ou você pode escrever um alt text. O que que é esse alt text? Ele é um mecanismo, ele é um texto que fica dentro da imagem do seu site, numa meta tag, né, que a gente chama, que fala para o Google, fala, Google, essa imagem é assim, assim, assado. Tipo aqui, imagem de capa de um livro com o título XYZ. Isso serve para o Google saber o que que é aquela imagem, fazer uma leitura mais fácil daquela imagem. Só que também serve para acessibilidade. Pessoas com deficiências visuais que utilizam ferramentas que fazem a leitura do nosso site, utilizam esse alt teste para que ela consiga saber o que tem naquela imagem, entendeu? Porque essas ferramentas não fazem uma interpretação dessa imagem. Então aqui a gente faz isso, tá bom? Na próxima aba, a gente tem a aba Collection, vai ter um vídeo só para isso, que ela é um pouco mais complexa. Dentro daqui de SEO também vou repassar isso daqui de uma forma um pouco mais complexa. Eu tenho a ferramenta Logic no Webflow, é uma ferramenta nova, não muito usada, para fazer integrações de formulário. Tenho aqui a parte de para você criar usuários dentro do Webflow, como esse projeto não é o caso, e para quando é e-commerce. E aqui a área de aplicativos, tá? Aqui a gente vai para a página de configurações do projeto, tem o backup aqui, geral, e uma parte de busca. Aqui para matar algumas dúvidas, e aqui o Webflow nos dá algumas métricas de otimização dentro do nosso projeto para que a gente possa melhorar. Então é uma inteligência aqui, se não me engano, inteligência artificial mesmo, que fala, ó, aqui nesse projeto tem mais de um H1 na página, é melhor tirar. A estrutura de H2 de assunto tá errada, pode melhorar de tal forma. E ele vai dando essas diquinhas pra gente
por aqui, tá? Aqui ele manda para os vídeos e aqui a gente pode pesquisar dentro do site, que é pesquisar alguns componentes na área de construção. Esse é o designer. Não indico mexer nele. O que que você faz então? Você vem nessa abinha aqui e se transporta para o editor, tá bom? Tá vendo que o editor já limpa totalmente o seu projeto? Então, no editor você vai conseguir visualizar somente as imagens para fazer as configurações de SEO dentro delas. Você vai poder editar textos dentro das suas páginas. Então, você vai entrar aqui, deixa eu pegar uma aqui de. Você vai entrar aqui, você vai conseguir editar o texto que está escrito aqui. É como um editor normal. Copia, cola, escreve, faz algumas configurações aqui de personalização e tudo mais. Imagens também. Você vai poder substituir as imagens. Clicando aqui, você faz as configurações dela. Então, aqui você pode fazer a configuração do Alt Teste, trocar a imagem e tudo mais. Ou você pode vir direto aqui e já trocar a sua imagem. Tá bom? Óbvio, aqui também você tem acesso às imagens para fazer aquelas configurações que eu te falei. E acesso às collections, né? No caso você tem um blog, você quer só fazer uma publicação dentro do seu blog, você usa esse editor, tá bom? Bom, deixa eu voltar aqui. A câmera até parou de funcionar, de tão longo que foi esse vídeo. Prontinho. Vamos aqui para minha câmera. Essas foram as principais telas do Webflow que você vai acabar utilizando, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre SEO, sobre as configurações de SEO, embora eu já tenha dado uma pincelada por aqui, tá? E é isso. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Nessa página, aqui do lado esquerdo, no canto inferior, você tem um botão para você mandar um e-mail para pedir ajuda, ou você pode entrar em contato comigo pelo nosso canal de comunicação padrão. Tá bom? Tchau, tchau.